Fala rapaziada, bem-vindos aí a mais um vídeo aí. E esse vídeo passei rapidinho para explicar uma questão da FCC, que diz o seguinte, ó. O ano 2020 trata do princípio da Casa dos Pombos. Diz assim: há 51 pessoas em uma fila. Algumas pessoas dessa fila serão sorteadas. Ou seja, ele disse algumas, não disse quantas. O menor número de pessoas que devem ser sorteadas para garantir que dentre elas haja pelo menos duas que são vizinhos de fila na fila é. Beleza, eu ilustrei aqui, ó, 51 pessoas aqui, supostamente uma fila. E vou explicar primeiro o que é esse princípio da Casa dos Pombos, né? Esse princípio da Casa dos Pombos, ó, eu ilustrei aqui, também conhecido como princípio de Draxler, que diz mais ou menos o seguinte, ó. Dado aí certo número de pombos, ou seja, mais pombos do que casas, ou seja, aqui no exemplo, ó, temos 5 pombos de 4 casas. Inclusive, esse aqui está perguntando, e eu vou para onde? Ou seja, não dá para todo mundo ter a sua própria casinha, né? Ou seja, alguém vai ter que se amontoar em outra casa aí. Esse princípio diz o seguinte, que havendo pombos e casas, ó, em menor número as casas do que os pombos, em pelo menos uma casa, ó, observa que são 5 pombos e 4 casas. Ou seja, em pelo menos uma casa vai haver mais de um pombo. Ou seja, vai haver pelo menos 2 pombos. Por exemplo, aí poderia ser o seguinte, com três pombos só. Ó, 3 pombos e 2 casas, exemplo, ó. 3 pombos e 2 casas. Ficaria como? O primeiro pombo poderia escolher essa casa aqui. O segundo pombo poderia escolher essa casa aqui. E o terceiro pombo ia ter ir para essa ou para essa. Só que, ó, não é só isso, né, ó. Observa aqui que, dado o mesmo exemplo, 3 pombos e 2 casas. Ó, o primeiro pombo pode escolher essa aqui, o segundo pombo também e o terceiro também. Ou seja, pelo princípio que diz o seguinte, que existindo 2 pombos, 3 pombos e 2 casas, pelo menos uma casa vai haver mais de um pombo. Ou seja, ó, não deixou de ser verdade, ó. Mesmo que a outra ficou vazia, mas ele disse que pelo menos uma casa vai haver mais de um pombo. Beleza? Vamos lá para a questão, ó. Lembra que são 51 pessoas na fila, ó? São 51. Eu desenhei aqui, ó, 51 bonequinhos numa fila. Vamos supor que a fila comece aqui, ó. Beleza? Comece aqui e termine aqui. Ó, isso aqui é o término da fila. Aqui é o início da fila, tá? Aí pergunta aí, ó. O menor número de pessoas que devem ser sorteadas para garantir, ou seja, eu tenho que garantir que dentre elas haja pelo menos 2 pessoas que são vizinhas. Exemplo, que são vizinhos aí, ó. Essa pessoa aqui é vizinha dessa, que também é vizinha dessa aqui, ó. Essa aqui é vizinho dessa, e assim sucessivamente, né? Para que a gente possa garantir, minha gente, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar no princípio do azarado, ou seja, que é o princípio de Draxler, essa questão que estamos fazendo aí. Ó, o cara que é azarado mesmo. Aí, a primeira pessoa eu vou sortear, vamos supor que foi essa primeira pessoa aqui, certo? Mas o cara é azarado. Se ele fosse sortudo, a próxima pessoa que ele sortearia, ou seja, com 2 sorteios, ele já garante aqui que 2 pessoas são vizinhos de fila. Porém, o cara é azarado. Ele, na pior das hipóteses, ele vai sortear essa pessoa aqui, ó, mas não vai atender ao princípio que ele quer, ou seja, com 2 pessoas, o mínimo de 2 pessoas, ó, que seria ótimo, né? Aí ele é azarado de novo. Ele poderia escolher essa ou essa aqui, ó. Poderia ser sortear, mas ele é azarado, lembra? Ele vai sortear qualquer uma. Ou seja, ele vai sortear essa aqui, mas não sorteia o seu vizinho. E assim, ó, sucessivamente, ó. Ele vai sortear esse, mas não sorteia o seu vizinho. Ou seja, ele vai sortear 26 vezes. Por que 26, ó? Porque se fosse 50, ó, 50, metade seria 25, ou seja, metade do azar. Só que são 51, ou seja, ele vai sortear 26 pessoas. Ele pode sortear 26 pessoas sem garantir que as pessoas sejam vizinhas. Vamos ver isso aí, ó. Ele pode sortear 26, ó. Quais as pessoas que ele pode sortear? Ó, já temos 7, ó, 8, 9, 10, 11, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, não, peraí, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, ou seja,
ele sorteou 26 pessoas, mas não garantiu, ou seja, pode ter acontecido logo no segundo sorteio, como eu expliquei no começo, ó, poderia ser a pessoa aqui ser sorteada primeiro e depois essa, mas para eu garantir 26 eu ainda não garanto, mas se eu sortear a 27ª pessoa, pode ser que seja qualquer um daí. Por exemplo, pode ser esse aqui, ó. Ou seja, ele já garantiu, ó, esse aqui e esse aqui, certo? Pode não ser esse, pode ser esse aqui. E assim sucessivamente. Ou seja, a resposta aí da questão é 27, número 27. Ou seja, com 27 pessoas, esse é o menor número que eu garanto. Ou seja, o menor número de pessoas que eu garanta que vai ter um vizinho de fila sendo sorteado. Beleza, pessoal? Espero aí ter ajudado e até a próxima. Um abraço.